mercado de modelos elétricos híbridos só tem crescido no Brasil. O Corolla Cross é um dos exemplos. Essa semana a gente testou o XRX, a versão XRX, que é a topo de linha, traz os motores elétricos e o motor a combustão de 1,8 litro. Vamos conhecer em detalhes a partir de agora. Saudações pessoal, hoje falaremos de veículos híbridos por aqui. A gente sempre está falando de híbrido, de elétrico, e a Toyota, como a gente sabe, ela é uma precursora aí dos modelos híbridos, desde o Toyota Prius, e a coisa foi evoluindo. Mas uma característica que a Toyota traz, diferente de outros híbridos que foram surgindo, é que ele é um híbrido tradicional, ou seja, não tem tomada externa para recarregar, justamente porque o próprio sistema vai recarregando a bateria durante o trajeto. Essa versão XRX, a mais completa das 5 versões, vamos conhecê-lo agora, principais características gerais. Começando por aqui, bom, um detalhe que eu gosto, a dianteira, nós temos tanto esse detalhe do logo da Toyota, como os faróis, com detalhes em azul. Eu acho legal porque o desenho dele, eu acho muito harmônico, o Corolla Cross particularmente, e o desenho dele, ele meio que rasga, né, a parte dianteira e o capô, e eu acho que forma um conjunto que fica bonito. O DRL também. Falando em híbridos, tem até um Prius passando por ali, a gente já conheceu o Prius em 2 versões, há alguns anos aliás. Rodas de 18 polegadas e aqui um diferencial, outro diferencial hybrid aqui na lateral. Falamos da dianteira e da traseira, como eu falei, né, ele é um SUV médio, atualmente ocupando o 2º lugar, folgado, né, no segmento dos SUVs médios. Eu particularmente também acho a traseira bem harmônica. O detalhe aqui dentro da lanterna, o Corolla Cross, é que novamente XRX Hybrid. Uma outra coisa que se comenta muito sobre esse carro, mas particularmente eu não acho relevante, eu já falei isso em outra matéria que a gente andou, é justamente a questão do escape. Tem até uma gradinha, eventualmente, em alguns que a gente está vendo agora. Uma questão curiosa, agora sim, sentimos falta de um carro nessa faixa de preço, do porta-malas com abertura elétrica, abertura e fechamento elétrico. Uma outra questão também diz respeito ao porta-malas. Ele é um SUV médio, mas ele tem 30 litros a menos do que o próprio Corolla Sedan. É uma característica que é uma coisa até curiosa. De qualquer forma, ó, temos 2 malas grandes, fizemos uma viagem até o litoral e realmente não faltou espaço. Falando de interior, uma coisa que eu gosto são essas combinações, né? Ele é um branco meio pérola, essa cor é bonita, e aqui dentro nós temos o estofamento claro. É sempre um problema para manter, precisa ter vários cuidados e tudo mais, mas sem dúvida que é uma combinação bonita, eu acho que fica charmoso inclusive. Aqui atrás, plataforma TNGA, a plataforma que é usada por outros modelos também, tem um bom entre-eixos, apesar que logicamente 2 adultos viajam bem, nós temos um ressalto aqui na parte de baixo. Por fim, a saída de ventilação e 2 entradas USB. Aqui na frente, novamente, né, um detalhe que eu acho muito legal desse carro é o conforto. Banco elétrico, tem um desenho bonito, uma padronagem bonita, e temos aqui também o teto solar. Pequeno, né? A Toyota não entrou nessa onda dos tetos panorâmicos. Eu particularmente gosto de um bom teto solar até desse tamanho, ao invés, eventualmente, até do panorâmico. Claro que a gente testaria o carro e não deixaria de falar sobre isso, né? Eu acho que o grande pênalti do Corolla Cross é esse aqui, sem dúvida, o pedal de freio. Poderia ser o freio eletrônico, algo muito mais bem acertado, justamente com o segmento e com seus concorrentes, né? Para mim, é a única questão que eu chamo mais atenção. Falando da parte interna, uma coisa interessante do Corolla Cross, nós não temos a conexão ou carregamento por indução, e também a conexão tem que ser com fio, né? O Apple CarPlay, o Android Auto com fio, não é sem fio. De qualquer forma, ele é um carro que tem muitos itens de segurança. Nós temos 7 airbags, nós temos os sistemas de segurança, frenagem autônoma, monitoramento de faixa. Não temos a direção semi-autônoma como outros modelos, mas ele é bem servido nessa questão toda. Você ajusta, né? Tem o controle de cruzeiro adaptativo. Então são detalhes importantes. Hoje em dia, em termos de segurança, a Toyota não se esqueceu. O painel é sóbrio, sem grandes coisas. E nós temos aqui o controle geral, tá? O modo eco, quando você freia durante tá na estrada ou na rua, enfim, ou pega uma descida e ele vai recarregando. Inclusive eu fiz um vídeo nas nossas redes sociais, o Instagram e o TikTok também, o Facebook, sobre o freio motor, falando desse carro e da função do câmbio. Seguindo por aqui, nós temos
tela central, 7 polegadas, aqui, né, eu estou parado, mas ele vai mostrando o movimento da bateria. Aqui no menu temos algumas opções na interface, né, informação do carro, tá vendo aqui, ó, informação de viagem, o histórico, tá vendo? Histórico todo, né? Melhor anterior, 3,7 foi a nossa média, conseguimos 3,9, informações de viagem, né? Ele mostra aqui quanto você andou, enfim, né? É bem interessante. Depois faz a conexão e liga aí o seu telefone. Ar-condicionado de 2 zonas, gostei também do acabamento, essa parte aqui com detalhe da costura, né? São algumas nuances assim que chamam a atenção. Falta até mais um USB aqui na frente, temos só esse aqui na frente, câmbio CVT. E uma opção aqui que é interessante, nós temos os modos dinâmicos, o Drive Mode, e ele muda, né? Pode ser o Eco, pode ser o Power, ou então o Comfort. E tem a opção do elétrico, totalmente elétrico. Como ele é um híbrido tradicional, ele vai usando a bateria, mas ele usa pouco só no modo elétrico, porque a bateria geralmente está sempre oscilando, que nem aqui, ó, nós temos metade da bateria. Descendo a serra, a gente for para o litoral, encheu a bateria. Mas não dá para carregar ela, o carregamento é apenas durante o uso, então nem ela está tão vazia e nem tão cheia. Então, por fim, o câmbio. Agora a gente vai falar do motor e depois andar. Opção do câmbio, opção B, que força a regeneração e também é muito útil no freio motor, descida de serra e outras coisas. Vamos falar de mecânica e depois dirigir. Muito bem, e para fechar, antes da gente dar a volta, um motor de 1,8 litros, foi um novo motor desenvolvido para esses modelos pela Toyota, trabalha em conjunto com mais 2 motores elétricos. Agora vamos andar, vamos direto para a estrada. Muito bem, pessoal, viagem de avaliação aqui para o litoral, viemos até o Guarujá, e é bem interessante porque eu vim aqui no lançamento do Corolla, né? Agora venho de Corolla Cross, são carros diferentes, mas enfim, né? Curiosamente, às vezes coincidem nas nossas avaliações. Muito bem, a gente falou já na parte externa, falou dos detalhes do Corolla Cross. É um carro que surgiu, né, no contexto próprio. Curiosamente, ele tem essas características, como a diferença do porta-malas, que o porta-malas é menor, né, do que o sedã. Mas, enfim, são algumas características próprias. De qualquer forma, a ideia original do Corolla Cross era combater, né, como SUV médio, combater modelos aí como o Compass, mas ele está numa segunda colocação de mercado muito bem colocado, está na segunda colocação isolada. Então acho que a Toyota conseguiu realmente o seu objetivo, que era posicionar bem o Corolla Cross no segmento de mercado. Eles conquistaram uma fatia de mercado e, como a gente sempre fala, né, a Toyota tem consumidores fiéis, e ele, apesar de uma coisa ou outra, um pênalti ou outro, principalmente falando, né, do caso do freio, que deveria ser eletrônico, mas eu acho que ele é um carro muito bem ajustado quando a gente fala em termos de acerto. Então, frenagem autônoma, reconhecimento de faixa, vocês viram que agora tocou agora de pouco, né, mudando a faixa, você começa a comer a faixa, ele reconhece. A CC também, outra coisa de série também do Corolla Cross. Então acho que ele é um carro que está alinhado de maneira geral com as tecnologias atuais de segurança. Os airbags também, enfim. Uma outra questão que eu acho que é importante falar é a questão da dirigibilidade e consumo. Temos dirigibilidade, acho bem acertado, tem as rodas 18, tem uma versão nova agora, né, que está um pouquinho abaixo dessa, mas falando de híbrida, XRE e XRX, que acaba sendo o topo de linha geral. Tem uma boa dirigibilidade, o 2.0 é mais forte, o 2.0 é um motor mais antigo da Toyota, e a outra vez que eu testei o XRX, o híbrido, né, eu comentei, falei, pô, é engraçado, mas o 2.0 ele é até mais eficiente energeticamente do que o híbrido. A gente conseguiu nessa viagem 14,9 km por litro a média de estrada, pegando um pouco de trânsito e depois descendo a serra. Até esperava um pouco mais, e com a versão aspirada, quer dizer, o aspirado 2.0 e não 1.8, que é a versão convencional, eu lembro de ter conseguido números melhores de consumo. De qualquer forma, ele é um carro que tem também uma eficiência energética boa. Última coisa então para falar, ainda sobre dirigibilidade, você ajusta da melhor forma, né, o seu banco, tem um banco elétrico aqui do motorista. Eu acho sim um carro harmônico, muito se falou sobre o escapamento e tal. Para mim, particularmente, o único pênalti dele mesmo é o freio,
aqui de pé, que deveria ser o eletrônico, faz todo sentido um freio eletrônico, e até outros modelos da Toyota em outros mercados tem, inclusive a versão americana do Corolla Cross também. Mas fora isso, eu acho ele um carro realmente com várias qualidades, né? E eu particularmente gosto, eu acho um carro bem acertado no mercado e está dentro do que a Toyota espera, né? Segunda colocação aí do mercado, isolada, enfim, eu acho que tem razões aí para comemorar em termos gerais de mercado. Obrigado pela audiência, um abraço a todos. Lembrando, né, esse é um motor a combustão aqui, 2 elétricos, né, então os 3 motores estão funcionando juntos. Quando a gente desceu a serra e encheu a bateria, ele é um híbrido convencional e não plug-in. Então tem essa questão de tem um gráfico aqui, ele fica recarregando, carregando a bateria e te mostra o fluxo. Mas é isso. Em breve, então, vou ver da gente testar a versão esportivada, né, mais jovem dele, que também tem um destaque diferente de pintura e tudo mais. Obrigado pela audiência, um abraço, nos falamos. Tchau.